Essa mentoria, pelo que vocês estão vendo, né, o nome da mentoria é Mentoria Alto Alcance. Por que esse nome, né? Em alguns lugares vocês vão ver assim, mentoria par, porque usa um método par, que é o método que eu usei para o programa par e que agora foi adaptado para esse negócio do digital. Então, por isso que é mentoria par. Eu estou chamando esse webinário, que é um webinário, né? É uma aula online, a gente pode chamar de webinário. E chamando de webinário guindaste. E aí daqui a pouquinho vocês vão saber por que eu estou colocando esse nome. Eu acho até que já usei em outra situação para lembrar um pouco da questão de como a gente se desvencilha de algumas âncoras, né, que ficam na nossa vida. Então, o webinário guindaste está chamando assim. Eu preparei até, gente, umas imagens que depois eu vou colocar na Hotmart, mesmo quem não participar vai poder ver essas imagens que eu vou me referir agora, porque para a gente poder fazer de uma maneira mais em formato mesmo de aula, mas tem as imagens lá. E aí eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer agora. Quando a gente está pensando e está assistindo e está acompanhando um programa uma proposta de mentoria, a gente logo pergunta, eu quero acomodar onde eu estou, eu quero avançar. E muitas vezes a acomodação é mais fácil, né? Eu ficar onde eu estou, fazendo da forma que eu já faço sempre. Então, é uma mudança, às vezes, de mentalidade que eu preciso ter. O que é que me interessa nesse momento? Porque há pessoas que realmente querem ficar fazendo da mesma forma, né? E dessa maneira, a gente precisa pensar. Parar e pensar. Essa live depois a gente vai deixar gravada, né? Para algumas pessoas que não puderam hoje. E aí tem essa pergunta então: acomodar ou avançar? E eu queria que vocês pensassem aí. Quem puder, escreve aí. Qual é a sua possibilidade agora? O que você está pensando? Ficar onde você está, no seu cantinho, ou avançar para algum outro lugar? Quem puder, escreve aí no chat. Depois vocês vão gostar das imagens que tem. O que então eu vou falar nesse webinário hoje? Eu vou falar com vocês sobre esse método que eu desenvolvi, que quando a gente fala em método, é pensar num passo a passo, né? Para eu conseguir atingir determinado objetivo, eu vou seguir um método, quer dizer, uma forma que não vai ser solta, que tem toda uma organização para que consiga atingir um determinado objetivo. Então, esse método eu criei e a inspiração veio também do PAR, que é um programa que eu já desenvolvo. Então, eu vou falar sobre isso hoje. E eu espero que ao final desse webinário vocês tenham uma compreensão melhor do como que vocês podem transformar as experiências que tem, que é o que eu estou fazendo. Só um minutinho. As mensagens aqui que estão conseguindo, eu estou vendo por aqui, já vi que a Ana Clara colocou também, que quer evoluir, né? E então eu espero que no final vocês possam entender, e mesmo que não seja diretamente para vocês, mas para alguém que vocês às vezes conheçam e que não tiveram ainda a oportunidade de entender como funciona uma mentoria e como que pode fazer esse trabalho para ser online também e ter uma renda, se juntar a uma possibilidade de você ter uma renda extra, tanto se você estiver em trabalho, estiver trabalhando, mas se você se aposentou também, como é o meu caso, tá? Então, é disso que eu espero que no final vocês possam entender.
Eu acho que todo mundo que está aqui me conhece, mas como vai ficar gravado e outras pessoas pediram para ver depois da gravação, eu sou Cláudia Castro, aliás, meu nome é bem grande, Cláudia Maria Moura de Castro Amaral, mas nesse momento eu estou fazendo a opção, por muito tempo me chamaram de Cláudia Amaral, mas agora eu resolvi ficar com o meu nome mesmo de Cláudia Castro, para desenvolver esse outro projeto, que é um projeto novo, que é só meu e que eu estou desenvolvendo. Eu já trabalho em educação há 43 anos, fui professora da educação básica e depois supervisora pedagógica, trabalhei na escola estadual do estado do Rio, em Minas, dei aula para cursos de magistério, fui professora também universitária da Universidade do Estado de Minas Gerais, o curso de pedagogia, trabalhei como orientadora educacional em escola, numa escola do estado do Rio, e também depois na rede ferroviária, onde eu fui também analista de desenvolvimento pessoal. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, ou que vai assistir o vídeo depois sabe o que é a rede ferroviária, mas eu acredito que sim, pela idade que eu acho que vocês estão procurando, vocês já ouviram falar. E eu, aos 62 anos, então, eu decidi, logo no meio de agosto, julho, por aí, ano passado, que eu queria, então, realmente me afastar, porque eu estava um pouco esgotada e cansada e achei que eu precisava cuidar de mim e ter mais espaço para mim. E eu fiquei assim um tempo, né? E depois eu comecei, então, a trabalhar, fazer cursos, que começou desde a época da pandemia, fiz vários cursos, fiz cursos de organização, organizer, fiz cursos de bijuteria e joias, semi-joias, fiz curso de reiki, estudei o reiki e me preparei para isso, gosto demais, pratiquei muito o Ho'oponopono, que no programa Para eu apresento, né? E acabei então com isso tudo, fiquei um tempo me preparando e realmente resolvi, depois que eu estava muito bem comigo mesma, resolvi me afastar. E alguém pode pensar assim, mas por que teve que pensar tanto? Por que não parou? Porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, de manhã, de tarde, de noite, e muito envolvida, muito comprometida com o meu trabalho. Então, por isso que para eu me afastar, eu precisei de ter essa preparação. Porque é uma escola que, os últimos 20 anos eu fui diretora, foi a escola que eu tive meu primeiro emprego, foi a escola que eu fiz o magistério, que a minha mãe estudou, que meu filho também estudou. Então, assim, um vínculo muito grande. É uma escola confessional e um vínculo muito grande com as pessoas, com os alunos, com as famílias. Então, precisou dessa preparação. E nessa preparação, eu fui lendo muita coisa, eu fui ouvindo muitas pessoas interessantes, e aí fui criando dentro de mim uma vontade de compartilhar aquilo que eu tinha aprendido nesse tempo, né? Que eu tinha refletido, vamos dizer, durante esse tempo. E então foi quando eu criei o programa PAR, que significa parar, agradecer e recomeçar. E aí tem um programa no YouTube que eu falo, tenho vídeos por semana, 2 vídeos, e aí a gente faz uma reflexão sobre uma série de coisas. Aí tudo bem, né? Mas aí eu achei que ainda não podia parar por aí. E comecei a estudar mais um pouquinho. Estou ainda participando de uma mentoria com 2 mentores maravilhosos, mentores muito experientes, e que com isso eu consegui aprender muito mais, com muito mais rapidez. E aí fiquei pensando muito, na minha experiência de muitos anos, o quanto de pessoas que eu encontrei em escolas e mesmo pessoas em cursos do Sebrae que eu fiz, porque procurar curso é comigo, sabe, gente? Fui procurando curso para tudo quanto é lado. E aí, a minha equipe está rindo aqui, ó, porque vai fazendo curso de tudo quanto é jeito. Porque me distrai e me coloca numa posição de me sentir
viva que eu estou aprendendo, né? Então, fiz assim. E aí, com isso, eu criei, então, comecei a pensar dentro dessa mentoria que eu estou fazendo, que é exatamente, eu estou já no final dessa mentoria, e que exatamente prepara mentores. Então, eu fiquei bastante entusiasmada, e essa mentoria ela pode ser individual, né? Como ela pode ser em grupo. E em grupo eu acho que ela é muito mais válida. Eu acho que a gente consegue aprender muitas coisas. Então, é por aí. E eu queria também conversar com vocês que existem algumas razões que fazem a gente caminhar, né? Eu tenho uma imagem muito interessante, que é a imagem de um Fusca, e com um coração enorme sendo carregado. E aí eu me pergunto, a gente tem uma bagagem repleta de amor, vamos dizer assim, para quem é professor ou para quem trabalha em outra área, algum amor por aquela profissão a gente tem, ou alguma necessidade, mas a gente carrega pessoas que estão também carregadas de amor, de uma maneira diferente. O amor se traduz nem sempre com somente palavras amorosas, mas com atitudes, com respeito ao outro. E durante esse tempo todo que eu trabalhei, eu tenho certeza que eu carrego, pode ser assim um carro bem simplesinho, que eu não sei direito qual que é, mas assim uma bagagem imensa, um coração imenso. E eu vou deixar essa imagem depois para vocês. Vocês vão gostar de refletir sobre ela. E aí, eu vou voltar um pouco na minha história, porque é a partir dessa história que eu vou falar do método que a gente está usando na mentoria, e eu vou explicar para vocês melhor como é uma mentoria, porque a proposta é uma aula para explicar isso, né? E então, eu me lembro muito bem que eu já estava trabalhando, meu filho chorava muito para ir para a escola, e um dia eu me dei conta de que eu precisava dirigir. Eu tinha tido um trauma de juventude lá com o carro, que batia o carro e achava que eu nunca era capaz de fazer aquilo. Não sei se é trauma, não, eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí, depois, quando o filho era já uns 4 anos, 5 anos, eu tinha às vezes dificuldade para chegar na escola, para levar rápido, para pegar, e aí eu resolvi dirigir de novo. E consegui. Demorei mais um pouco, fiquei um pouco insegura, mas depois consegui. E eu comprei um Fusquinha para mim. Era um Fusquinha verdinho, eu chamava até, a minha cunhada chamava de azeitoninha. E esse Fusquinha um dia me fez passar um bom de um aperto, porque eu tinha que descer uma ladeira, e quando eu estava no meio da ladeira, esse Fusquinha perdeu completamente o freio. Eu não sabia, não tinha noção do que eu ia fazer naquela hora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca passei por isso. Na autoescola ninguém me ensinou isso. O que eu tenho que fazer? E aí eu fui pensando e falei, bom, eu tenho que reduzir para poder ver se ele para. E assim fiz. E aí aquele Fusquinha me carregou para lá e para cá, para lá e para cá, até que eu fui trabalhando mais, fazendo outros cursos, participando aproveitando algumas oportunidades que passavam na minha vida, porque algumas pessoas têm essa crença, vamos dizer assim, acreditam que não vão conseguir sair daquele lugar, né? Mas eu nunca pensei assim, não. Eu achava que eu sempre podia avançar um pouco. Eu fiz isso na minha carreira, fui avançando aos poucos. Fazia um concurso, aquele ali eu já fiz um outro que era maior, depois fui fazendo outro que era maior, depois fui vencendo e indo atrás, porque eu achava que eu era capaz, que eu tinha condição de ir, que eu não podia me conformar sempre com o mesmo lugar. É da minha pessoa, né? Tenho essa característica, mas para mim me impulsionou para ir em frente. E aí eu pensava assim, bom, eu tenho Fusca, mas agora eu posso ter um outro carro.
Aí trocava o carro. Ah, eu tenho o outro carro, mas eu posso melhorar um pouco. E hoje, cheguei, não é o melhor carro, não é o carro mais chique, não é nada disso. Mas quando eu penso naquele Fusquinha que me deixou na mão, que tinha um freio, que eu não sabia que tinha óleo de freio, que o óleo estava uma confusão danada, esse carro eu posso parar o freio dele, me deixa até numa ladeira assim que eu nem mexo. Aí eu penso, andei um bocadinho, avancei, né? Avancei com o meu trabalho, avancei com as minhas coisas. E eu estou usando essa metáfora para dizer que essas crenças de que a gente não consegue são crenças. Porque se a gente fizer um movimento, a gente acaba conseguindo vencer. Eu estudei em tanta escola, na Bahia, em Volta Grande, que é uma cidade pequenininha, aqui, em outra cidade do estado do Rio, em outra cidade do estado do Rio, e eu fui me adaptando, fui fazendo isso. Mas eu realmente não estou aqui para contar a minha história, é só para dizer para vocês que aí eu cheguei no ponto dessa reflexão e pensei, agora eu acho que eu posso ajudar as pessoas, tantas pessoas maravilhosas que eu vi, que trabalhavam em escolas, como eu já disse, e que têm um conhecimento imenso para passar para outras pessoas. E isso me moveu, me deu uma inspiração. Eu estava ontem numa leitura, hoje até fiz uma leitura, a leitura do Evangelho de hoje, que eu costumo fazer, né? E a gente tem que pensar que o Espírito Santo, para quem é religioso, acredita nisso. E eu acredito também em tudo que a gente acumulou, né? Durante o tempo que a gente conviveu com tantas pessoas maravilhosas pelo nosso caminho. E aí eu fui pensando sobre isso, e se vocês pudessem ver a foto que eu coloquei aqui, vocês vão ficar encantados do carro que eu quero comprar para mim. Um dia, eu não sei se eu vou dar conta, mas um carro vermelho, conversível, maravilhoso. Imagina eu nesse carro, mas quem sabe eu posso acreditar nisso. Para quem tinha lá um Fusquinha, caminhou e vai lá. Eu adoro Fusquinha, né? Meu pai adorava Fusquinha. Não estou falando mal do Fusquinha, não. Estou falando que a gente vai caminhando, né? E na mentoria, por que eu estou propondo para vocês essa mentoria para que as pessoas participem disso? Ô, gente, se tiver alguma pergunta, vai colocando aí, tá? Ou alguma observação para fazer. Que aí eu vou enxergando aqui e a gente vai trocando ideia. Primeira razão que eu acho que é importante a gente colocar, que faria alguém participar de uma mentoria, e especialmente da mentoria, essa mentoria que é a do alto alcance. Primeiro, potencializar as suas experiências e os seus conhecimentos, porque eles estão guardados. Você dá uma aula ou você fala sobre determinado assunto, você entende de determinado assunto e esse assunto fica com você ou com um grupo pequeno. E você pode potencializar isso, esse conhecimento que você tem, coisas que você já sabe, experiências que você já viveu. A outra coisa tem muito a ver também com o seu projeto de vida, que vai naquela pergunta que foi feita antes: acomodar ou avançar? E aí tem gente que pode pensar assim: eu não quero avançar para lugar nenhum, eu quero ficar onde que eu estou. É uma posição, é uma decisão sua, né? Mas quando eu proponho uma mentoria para alto alcance, é exatamente para potencializar os conhecimentos que tem e colocar isso adiante e utilizar isso, né? A outra coisa também, valorizar o seu conhecimento, como eu já disse. Quanto conhecimento que tem e está guardadinho. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. E a autoconfiança. Eu acho que nesse tempo que eu refleti muito, eu pensei que a gente, né, todas as reflexões, leituras que eu fiz, que a primeira pessoa que a gente tem que confiar é na gente, né?
para eu poder confiar em mim, parece até um lugar comum que eu vou dizer, né? E de autoajuda, não sei. Mas é o que acontece e a gente precisa de se conhecer. Às vezes a gente consegue se conhecer parando, refletindo, participando às vezes de encontros com os amigos. Isso é comum. Mas às vezes até é necessário uma terapia para você entender melhor, né? Eu acabei entrando numa terapia porque eu estava com dificuldade de dirigir. Descobri que não tinha nada a ver isso, era outra coisa, né? E a terapia faz bem para mim. Mas nem todo mundo faz. Então, às vezes, é o seu pensamento mesmo, é o momento de você parar, o momento de refletir. E isso é uma coisa que a gente não tem hábito. Nós não temos muito hábito de parar, porque é uma correria sem fim. E essa é uma proposta, essa é uma atitude que eu tenho feito para mim e que tem me ajudado muito. Independente da minha terapia, que eu já faço há muito tempo, eu tenho usado muito tempo também para parar e pensar determinadas circunstâncias. E além disso, uma outra razão seria você conseguir obter uma renda extra. Uma renda extra, tanto se você já é professor ou já tem outra carreira, mas que tem algo para ensinar, ou mesmo se você está pronto para aposentar ou se você já se aposentou, como é o meu caso. Quando a gente fala na mentoria, a mentoria vai mostrar, não é um curso, a mentoria não é um curso, que você vai abrir tudo, os cursos, vai fazendo e vai estudando sozinho. A mentoria tem até a possibilidade de a gente colocar alguns cursos para você ver também fazer. Mas o mais importante da mentoria são os encontros que tem. A gente faz o encontro pelo Zoom, porque o Zoom facilita para depois a gente gravar, para as pessoas que naquele dia não podem participarem num outro dia. E então, pelo Zoom funciona muito bem. Eu tenho participado de mentorias, de cursos pelo Zoom, e então a mentoria vai ter essa proposta no grupo de fazer um trabalho em encontros, são 10 encontros, 8 em grupo, outros 2 encontros a gente vai fazer ou em duplas ou individualmente, porque é um acompanhamento mais direto. Não é um curso que você vê e fica para lá. Você fala das suas dificuldades. No caso, a mentora vai abrindo possibilidades, descobrindo junto com você o que você pode avançar. Esse é o objetivo da mentoria. Então, a mentoria é muito mais do que um curso ou um programa de treinamento, não é isso. É uma parceria de aprendizado personalizada, porque você vai poder falar dos seus projetos, que vão ser construídos à medida que a mentoria for caminhando e que for sendo desenvolvida. A inteligência emocional e o foco é importantíssimo. Eu estou gostando de ver minha ex-aluna aí, está em ação total. Então, a minha função como mentora, no caso, é ajudar a navegar por um caminho que é desconhecido para alguns totalmente, para outros é motivo de medo de começar e para outros precisa de alguns atalhos. Por que que eu resolvi entrar numa mentoria e também estudar para ser mentora? Porque nesse período que eu fiquei fazendo muitos cursos, eu fiz cursos às vezes até parecidos, entrava em tudo quanto era curso. Curso para como que eu vou fazer o vídeo, como que eu vou editar, porque na época da pandemia, muitos professores fizeram isso, mas eu acompanhava os professores, porque eu não era professora, né? Via a dificuldade de muitos professores que fizeram isso de um minuto para o outro, e eu não tinha tempo de ver, às vezes, isso, de fazer por mim. E aí agora chegou esse momento, e cada dia tem uma coisa nova que está surgindo. É um programa novo, é alguma coisa que aparece. Então a mentoria vai trazer para você a possibilidade de você não ficar indo em todos esses cursos.
vai juntar e já vai dar para você uma orientação do que pode te facilitar. Porque você vai entrar num programa, depois aquele não é o bom, aí você vai no outro, aí a legenda daquele não tá legal, aí você vai procurar uma outra legenda, aí às vezes a legenda parece grandona aqui. Esses dias agora apareceu 2 legendas no vídeo meu, que até agora eu não entendi, que eu acho que foi o Instagram que colocou. E são coisas que aí esse caminho vai ser cortado, né? Vai ser aliviado, vai ser apresentado um atalho. Mas eu que trabalho com educação, eu não penso que tem que ser um atalho em que você vai seguir o passo cegamente. É preciso que você entenda o que você vai fazer. E algumas pessoas podem até querer, vamos dizer assim, eu quero fazer o vídeo, eu quero fazer isso tudo, mas eu não quero me envolver com a parte tecnológica. Tudo bem, mas é sempre importante você conhecer para você saber o que é que está sendo feito, o que é necessário fazer. E na mentoria nós vamos ter alguns momentos em que a gente vai falar sobre esses caminhos aí e vai apresentar alguns aplicativos, alguns programas que facilitam para todo mundo, né, que for participar. Então, estou compartilhando com vocês essa experiência que eu tive, e a prova de que dá certo é que eu estou aqui fazendo para vocês, porque eu nem sempre consegui entrar na parte tecnológica, até hoje tenho algumas dificuldades, mas quando eu penso que eu posso avançar, que eu posso preencher meu tempo com coisas úteis, que podem ser úteis para mim, principalmente úteis para outras pessoas, eu acabo me envolvendo e seguindo, né? Vou pedir a minha equipe aqui para falar a hora, para eu não passar demais. Então, quantas horas? Tá bom, né, gente? Vamos tentar acabar com 1 hora. Na live eu tenho que falar muito mesmo, né? Eu já gosto um pouco de falar, mas agora eu vou falar mais ainda. Então, olha, na mentoria a gente então vai ter todas essas possibilidades. Então, a autoconfiança é importante e você ter essa possibilidade de ter uma renda extra, né? Uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, se você se envolver, se você tiver um tempo maior para se envolver e disposição e ter um projeto de vida que te permita isso, ou que te exija, vamos dizer assim, por necessidade ou por querer, os motivos são vários. Então, eu estou seguindo aqui, aí uma pergunta que tem, eu queria que vocês pensassem numa imagem de um iceberg. É uma imagem batida, né? Muita gente usa essa imagem. Mas quando a gente usa essa imagem, porque algumas pessoas que às vezes entram em contato comigo, e gente até que eu estou acompanhando, fala comigo assim, mas já tem tanto curso na internet? Tem. Mas também tem tanta gente que ainda não está na internet, tem muita gente que quer um assunto que talvez ainda não esteja lá, ou que acompanha uma pessoa, mas que não é aquilo que ela gostaria, que você pode ser esse outro lugar. Então imagina o iceberg, aquela parte de cima ali é o que já está acontecendo, mas na parte de baixo ali ainda tem milhares de pessoas. Tem muitas pessoas nesse Brasil, aliás, no mundo, né? Porque eu tenho amigas que estão trabalhando e que estão fazendo vendas para fora do país. Tem muita gente de Portugal comprando, gente que mora em Madrid, que compram mentorias porque são brasileiros que estão lá e querem desenvolver um trabalho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? A equipe coloca aqui. Então, imagina essa figura do iceberg. Pensa que nessa parte que está por baixo d'água tem muita gente. Entre essas pessoas pode ter pessoas que queiram aprender aquilo que você quer ensinar. Que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
Então, como eu disse para vocês, a mentoria alto alcance, ela usa o método PAR. Não é a mesma metodologia do programa PAR, que é Parar, Agradecer e Recomeçar, que é esse programa que eu tenho no YouTube. Ele me fez pensar e me inspirou também para organizar esse passo a passo para o curso, para essa mentoria. Então, o que eu pensei no PAR, né? 3 pilares que são importantes para a gente poder começar a fazer um trabalho na internet. Não dá para a gente, assim, de um minuto para o outro, do programa PAR eu até comecei assim, muito rápido. Mas eu já estava estudando, já estava me preparando, já tinha muita coisa que eu tinha lido, muitas reflexões que eu tinha feito. Então, foi mais rápido. Agora, para a gente colocar algum trabalho assim, demanda um pouquinho de tempo. Então, assim, vai ter uma varinha mágica que vai instalar assim o dedinho? Eu vou agora começar. Claro que não. É preciso que tenha planejamento. Então, você fica estudando, você tem que criar uma série de circunstâncias. É um pouquinho complicado, vamos dizer, para quem não tem conhecimento. Mas se você quer avançar e quer seguir, quer ir para uma outra carreira, vamos seguir. Então, é o planejamento, a ação que nós vamos ter para desenvolver isso e, acima de tudo, buscar os resultados. Porque quando você se propõe a fazer um curso online, você tem 2 caminhos. Ou você vai fazer de uma forma gratuita, como é o programa PAR, que eu não cobro, ou você pode fazer de uma forma em que você vai cobrar pelo seu serviço. Quem é professor aqui, que está aqui, que é professor, eu estava hoje refletindo, pensando, enquanto eu fui fazer uma massagem maravilhosa, e estava lá fazendo a massagem pensando assim, a gente costuma, dentro da área da educação, nesse tempo todo que eu vivi, a gente costuma alguém comprar o nosso serviço. Compra, oferece o que é que vai pagar e normalmente a gente não vende. Porque alguém compra o serviço. Eu não sei se dá para vocês entenderem essa diferença. Porque alguém te contrata, já tem ali o valor definido e você vai trabalhar. Pouquíssimas pessoas têm essa possibilidade de negociar e ver o valor do seu trabalho. Porque nessa área específica de educação a gente tem um pouco de dificuldade disso. Eu estou falando com toda a experiência que eu tenho de vida, de conviver com gente, com professores de várias escolas, de várias situações, né? A gente tem essa dificuldade. Mas se eu estou me propondo a fazer um curso online ou entrar no campo digital, eu tenho que, se eu vou planejar, vai ser gratuito? Também tem que planejar para isso. Porque para eu oferecer alguma coisa para alguém tem que ser uma coisa legal, né? A ação, de que forma que você vai agir para colocar esse trabalho e também que resultados você espera. Mesmo se for gratuito, você vai esperar algum resultado, porque você vai oferecer alguma coisa para aquela pessoa obter algum resultado, né? Então, esse é a base, são os pilares desse programa PAR para negócios. E aí esse programa PAR, ele vai se desmembrar nisso, né? E quando a gente vai começar a desenvolver esse método, ele tem toda uma estrutura. Então, na área do planejamento, a gente vai trabalhar primeiro o projeto de vida, que não é aquele projeto de vida que a gente trabalha lá na escola, não, né? É um projeto de vida para o ponto que eu estou. Em que ponto que eu estou? Eu tenho que refletir sobre isso. Qual que é o meu projeto de vida? Depois, eu tenho que pensar no posicionamento que eu quero. Eu quero fazer o quê? Se eu decidir que eu quero entrar nisso, eu vou fazer dentro do meu conteúdo, que eu já dei aula, que eu trabalhei, que tem algum conteúdo importante, ou eu quero falar de alguma outra experiência que eu tenho.
e alguma experiência que pode ajudar outra pessoa, alguma coisa que é dentro da sua área e que você pode ajudar outra pessoa também. Além disso, a gente tem que pensar no produto que eu vou vender. O que eu vou vender? Qual que é o produto? Para quem eu vou vender? Que aí a gente tem que definir o que no marketing chama de persona. É para quem que eu vou vender. Porque se eu não sei para quem que eu vou vender, eu não preparo o produto como ele deve ser preparado. É como se eu fosse abrir uma loja. Eu tenho que pensar que tipo de público que eu vou atender quando eu vou abrir uma loja. Que tipo de roupa que eu vou comprar, de que forma que eu vou atender a minha clientela. E na mesma maneira isso vai acontecer. E aí você vai fazer um plano de ação básico para iniciar. O que eu preciso fazer, para quem que eu vou atender. E o Sebrae tem um material chamado Canva, que é Canvas, que não é o que você faz coisa na internet, não. Você faz coisa, desculpa, você faz as artes para você colocar nos stories, no post e tudo mais. Que dá para a gente essa orientação. E quando eu vou começar na outra parte, que é o agir, como que eu vou agir? Primeiro eu preciso pensar naquelas armadilhas que me atrapalham, que me seguram, que não me impedem de ir, que são o que a gente chama das âncoras, né? Dentro da área, algumas âncoras que seguram a gente, nisso aí tem às vezes a estabilidade. Eu vou continuar fazendo assim, porque assim eu tenho o meu salário certinho no final do mês, e eu tenho estabilidade, eu preciso, e é isso que eu quero. Isso pode ser uma armadilha, porque vai te impedir de sair para fazer outras coisas, né? Mas às vezes a sua necessidade, o seu desejo é esse, então você vai continuar. Depois você tem que fazer a análise das possibilidades que você tem. Qual é a possibilidade que eu tenho? Eu trabalhar com curso, trabalhar com palestra, e aí tem uma série de questões, de reflexões que a gente faz, e de exercícios, que não é nada difícil, é coisa que orienta o nosso caminho. E aí também o que a mentoria pode oferecer? Alguns atalhos, porque como a gente já passou, a gente já estudou, quem é o mentor já passou por determinadas situações, ele já vai mostrar para você, né, que é o caso, já vou poder mostrar para você coisas que você às vezes não vai precisar fazer, que eu fiz e que descobri que eu gastei tempo com isso, porque ele era desnecessário. Então eu vou te dar alguns atalhos para te facilitar, né, alguns caminhos que podem te facilitar, porque às vezes a gente vai ficar fazendo coisa que não precisava, às vezes 2, 3 cursos que têm o mesmo objetivo. Você gasta tempo e gasta dinheiro fazendo aquilo, porque não é simplesmente sair organizando isso. Em relação aos resultados, às vezes a gente precisa rever aquele plano que fez inicialmente lá, porque a gente precisa ver para quem que eu estou atendendo, se essa pessoa tem essas pessoas que eu estou atendendo, essa clientela, pode ter o resultado que eu estou desejando, porque eles podem não ter conseguido acompanhar, não atender, não tiveram comprometimento dos encontros, porque como a mentoria ela funciona como encontros mais ou menos como esse, mas não só é uma pessoa falando, né? Geralmente é no Zoom, então o mentor dá orientação, a pergunta, um vai vendo como é que as dificuldades do outro e como que ele está vencendo, também vai vencendo. Então, isso tudo acaba encontrando atalhos, porque o outro já passou, o outro já viu, o mentor já pode te dizer, não vai por esse caminho, que esse caminho não vai dar certo. Ou esse caminho aqui é mais fácil. Porque a gente às vezes tem milhares de caminhos e tem uns que são mais fáceis para a gente fazer, né? E esse seria a primeira estrutura, né? E depois acaba tendo par 2. E vocês devem estar pensando assim, a Cláudia agora virou Cláudia Par, mais ou menos. Porque a minha inspiração veio nisso e eu encontro caminhos para desenvolver esse projeto de iniciar
e de fazer esse trabalho com esses pilares, porque me ajudam a pensar de uma forma mais simples, porque se o método for difícil demais, não vai resolver. Quanto mais simples ele for, melhor vai ser para você obter o resultado. E nesse par 2 é quando realmente nós vamos vai ter a produção, né? O que eu vou produzir. Porque quando eu quero entrar no mundo digital, eu posso fazer, tem várias opções. Eu posso fazer até palestras online que tem toda uma estrutura que você segue. Você pode fazer os cursos, e para você fazer os cursos exige determinados critérios para você criar o produto. Há aplicativos que vão te ajudar e que vão facilitar, e caminhos para depois você poder colocar esse produto à venda. Porque o produto é o seu trabalho, é você desenvolvendo uma tarefa. E analisar e revalidar, alimentar todo esse trabalho e poder validar sempre, né? Assim como a gente na escola tem um plano e a gente costuma ir desenvolvendo, e à medida que é necessário a gente volta, também nesse método a gente vai também revendo alguns resultados e modificando. E aí, durante essa mentoria, o próprio método, que tem então os 3 pilares, que é que é o planejar, o agir e analisar e acompanhar e buscar os resultados. Cada uma dessas etapas também tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Por quê? E isso a gente vai ver na mentoria, não dá para nessa aula eu mostrar para vocês isso. Porque você vai ter que fazer uma projeção de futuro, você vai ver as prioridades que você tem, as possibilidades, quais são os pontos de interseção. A gente lembrando lá da matemática, alguém deve lembrar que era um conjunto, né? O conjunto interseção é aquele quando eu vou juntar e tem uma parte comum, que é as possibilidades que eu tenho, as prioridades e o que eu penso no futuro, o que eu posso fazer. Na parte de posicionamento, como eu já falei também, ver o potencial que você tem, porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas não é daquele jeito. É assim que a gente vai trabalhando. Depois o produto. Nesse produto, então, é que nós vamos ver qual o melhor para eu oferecer. Então, aí tem uma série de exercícios, de reflexões, de questionamentos que a gente faz para a gente poder encontrar qual que é o que eu quero fazer, a quem eu quero atender. Aí vai mais especificamente, tá? E entra então o plano de ação novamente, que vai ser como eu vou fazer. Existem alguns empreendedores, e que são feras nisso aí, que eles têm uma forma específica de fazer o lançamento do produto que você tem. Aí quando eu estou falando em produto aqui, pensem no curso, na palestra ou no que você achar que é melhor fazer. E esses alguns problemas que a gente precisa resolver a partir desse produto que vai. Onde que eu vou colocar esse produto à venda? Qual o preço desse produto? Tudo vai ser analisado em cada etapa e trabalhado como que eu vou fazer. Então, isso na ação, eu vou pensar nessas armadilhas, eu vou pensar nos atalhos, que atalhos que a mentoria pode oferecer para você, que atalhos que você já encontrou, porque às vezes eu já encontrei esse atalho, mas às vezes eu posso aprender mais alguns e que sejam até mais claros para mim. E os resultados, né, gente? São os resultados que eu quero
tanto para o meu cliente, vamos dizer assim, dependendo do que eu estou vendendo, do produto que eu estou vendendo. Eu estou vendendo um produto e eu quero que o meu cliente, no caso, tenha um resultado, eu tenho que me organizar para aquele resultado acontecer para ele. Além disso, eu tenho que pensar no resultado financeiro, porque se você, quando eu estou falando agora nesse momento, eu estou falando, me dirigindo a quem quer realmente ter uma renda e ter uma condição de vender esse produto. E nesse meio tempo aqui, que eu fiz vários cursos, a minha grande dificuldade era vender. Porque, como eu falei com vocês, eu nunca, na minha experiência, eu nunca fui de vender o meu produto, o meu trabalho, né? São as circunstâncias da minha profissão. Então, tem que ter também o que a gente pensou no resultado financeiro. Resultado financeiro, aí a gente tem toda uma planilha que a gente tem que colocar, né? Quais são os custos, o que eu estou gastando de água, de luz, alguma pessoa que eu estou pagando para me ajudar, algum parceiro, algum colaborador. Tudo isso vai entrar nessa planilha para definir para mim se eu estou no caminho certo ou se eu posso modificar em alguma coisa. E eu aprendi nisso nesses dias também. A nossa aula já está chegando no final, para daqui a pouquinho, para não passar. Como eu atrasei um pouquinho para começar, vocês aguardem um pouquinho. Eu aprendi que feito é melhor do que perfeito. A vida inteira eu fui muito perfeccionista, mas eu aprendi que agora, na minha vida e nas circunstâncias todas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, é melhor às vezes a gente fazer alguma coisa, mesmo que não seja perfeito, não esteja o melhor, mas a gente faz e vai fazendo as correções necessárias. Aquilo que é necessário, aquilo que a gente, no decorrer do trabalho, a gente vai aprendendo. Então, esse produto é fundamental, né? E aí, estou até com uma colinha aqui, sabe, gente? Porque era muita coisa que eu queria falar com vocês. Então, eu espero que com essas informações que eu passei para vocês já possam ajudar. E ajudar você a encontrar um motivo, né? Para você poder ingressar nesse campo ou passar isso para alguém que você conhece que quer participar também. Eu tenho umas imagens também que eu vou deixar depois para quem for participar, que eu tenho que produzir um material. Qual é esse material? O material eu vou voltar a falar. Eu posso oferecer um e-book, eu posso oferecer vídeos com algum conteúdo, e escolher esse conteúdo também vai fazer parte de um momento da mentoria, porque geralmente às vezes com um encontro até individualizado, porque eu tenho que pensar muito assim, a quem eu vou atender. E aí eu sei que tem muita gente que às vezes tem receio de fazer isso, de falar em vender o produto, que é o seu saber. A gente precisa aprender a fazer, a dar o preço daquele produto. Às vezes a gente vai ter dificuldade, às vezes a gente vai dar um preço, depois aquele preço não vai atender, você tem que adequar. Então, isso tudo vai fazer parte dessa experiência. Não é uma coisa que você vai, eu vou fazer assim e vou ficar a vida inteira fazendo do mesmo jeito. Claro que não, porque as coisas vão modificar. Eu, por exemplo, já tenho feito coisas com inteligência artificial. Estou estudando e estou fazendo coisas com a inteligência artificial, que às vezes ajuda a gente. Agora, eu preciso também cuidar da parte das vendas. E aí tem um programa, aí tem um sistema em que você participa e que te ajuda muito, que te dá caminhos que te facilitam muito. E como eu já vivi essa etapa, eu tenho certeza que eu posso te ajudar para facilitar para você também. Ao invés de você ficar procurando uma opção de caminhos, você pode seguir esse atalho.
E a gente tem que pensar, voltando lá no guindaste. Depois disso que eu falei com vocês, eu sei que pelo que eu vi que tem algumas pessoas aqui no grupo, que às vezes podem passar isso para outras pessoas, né? Esse webinário vai ficar gravado e vai ficar no YouTube para outras pessoas poderem ver. Então, quando eu estou pensando no guindaste, é assim, eu estou querendo fazer alguma coisa, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento, eu tenho as possibilidades reais, eu tenho condição de fazer. O que está me faltando? Aí é que vem para mim a ideia do guindaste, te puxar, te levar ao alto, te levar além. E muitas vezes quem vai fazer isso vai ser o mentor ou os próprios colegas, vamos dizer assim, os companheiros que estão naquele grupo, porque à medida que eles vão fazendo, que as outras pessoas vão fazendo, isso é muito legal, vai criando uma comunidade que as pessoas se ajudam. É interessante porque cada um com uma experiência e às vezes um sabe muito uma coisa, ensina para o outro, além das orientações da mentoria. E eu penso que se você sai daquele guindaste, né? O guindaste te puxa para lá, você começa a agir, começa a tomar atitudes, você vai seguir em frente. Você vai achar um caminho para seguir em frente. Porque às vezes precisa de alguém só para te tirar daquele lugar, te puxar e seguir em frente. Eu não sei se vocês se lembram do que é um peão, né? O peão, você joga o peão fica rodando no lugar entre ele mesmo, né? Às vezes ele vai um pouquinho para lá, às vezes ele vai um pouquinho para cá, mas ele fica rodando. E às vezes a gente fica assim também, rodando no mesmo lugar, se queixando de uma opção de coisa, mas não toma uma atitude, fica ali só rodando e queixando. E a gente passa por isso, né? Mas às vezes, muitas vezes isso não vai resolver. Ou então é como se eu tivesse assim, assistindo o filme, estou assistindo as pessoas irem, as pessoas terem sucesso, as pessoas fazerem, mas eu acho que eu não consigo. Eu não vou conseguir. Às vezes você não vai ser a protagonista da Globo, mas você vai ser a protagonista lá do seu canal no YouTube. Você vai ser procurada por alguém que quer aprender aquilo que você sabe ensinar. E você não precisa de ensinar tudo, você vai escolher algumas poucas coisas que você pode ensinar, e aí tem a orientação de como a gente monta o curso, né? Tem todo um passo que facilita. E eu acredito que tem alguns professores que estão aqui na live até, ou que depois possam assistir esse webinário, que no período da pandemia fizeram muitos vídeos de assuntos interessantes e que num determinado momento eles podem ser reaproveitados. Eu posso organizar esse material num curso e colocar ele também à venda, porque se você ensinou determinado assunto lá, que foi um assunto que muita gente tinha dúvida, e você fez uma aula daquilo, você vai estruturar esse programa em módulos, né? E aí a gente orienta como vão ser esses módulos, e a partir daí você vai poder colocar esse material à venda. Então, o produto que você vai escolher é importante. Aí vamos imaginar que você escolheu um produto que não era legal. Mas não deu certo, as pessoas não gostaram. Começa de novo, faz outro plano, senta. Agora com o celular a gente faz aqui, ó. Eu tive um problema no meu computador aqui, que a imagem, a câmera, né? Não quis abrir de jeito nenhum. Na hora da gente começar, eu parti para o celular. Eu só tinha imagens legais que eu queria passar para vocês, mas eu acho que num outro momento eu vou disponibilizar para vocês verem. Então, às vezes a gente fica vendo o outro, né? O outro está conseguindo, o outro está fazendo, o outro correu atrás, o outro... E eu parada,
acomodada, sem ver uma possibilidade. Pensem uma pessoa como eu, que aposentou, pensou em parar, ficar só vendo filme, série, fiz isso durante 4 meses. Depois falei, meu Deus, com 62 anos, se eu ficar assim, né, não vai dar certo. E aí, qual que era o meu capital, vamos dizer assim? Era o conhecimento que eu tinha, as coisas a experiência que eu tinha passado e que eu podia trabalhar. E aí, nisso, eu tenho me encontrado. Porque além de eu poder transformar um pouco da minha vida, eu também posso ajudar outras pessoas a transformarem suas vidas também. E eu queria um minutinho, eu vou pedir para ler para vocês, que eu recebi uma pessoa que disse assim, para mim: a mentoria alto alcance tem o potencial de ser um farol. Pensa naquele farol assim, lá no meio do mar. Para aqueles que buscam orientação e suporte para entrar no mundo digital e transformar suas vidas. Sua jornada é um testemunho de que é possível se reinventar e continuar crescendo, independentemente da idade ou das circunstâncias. E realmente é isso que eu penso. Esse é uma pessoa que escreveu para mim e eu me sinto assim, como alguém que pode fazer alguma coisa para ajudar. E nós que somos educadores, a gente tem isso de dentro da gente, né? De tentar ajudar outra pessoa. E eu queria, assim, nesse momento agora, bater palma para você que está aqui. E aí, quem chegou aqui, eu não sei se você está vendo por curiosidade, se você não sabe como funciona uma mentoria. Essa realmente foi uma oportunidade que eu quis passar, como que funciona, que ela é diferente do curso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entender, ainda tem uma perguntinha aí que vocês podem fazer. Já passou um pouquinho do que a gente tinha planejado, né? Mas eu vou tentar encurtar agora. E aí eu tenho uma oferta para vocês, uma oferta muito especial, que é a oferta de participar da mentoria alto alcance. Investir em você, investir em condições para que você depois também possa ter melhores condições, habilidades, de desenvolver algumas habilidades e descobrir alguns caminhos para você também fazer do seu conhecimento algo que possa ser vendido. A gente costuma pensar em tudo que pode ser vendido, é uma coisa, é uma caixa, é um celular, alguma coisa que eu vou vender. Mas o nosso capital intelectual, ele tem um valor muito grande, porque a gente acumula da formação que a gente teve, acadêmica, da formação que você vai tendo continuada durante o tempo, e também com as experiências que você passa com as outras pessoas, na troca, né? Você deixa um pouco, isso também é uma palavra que o pessoal usa muito, né? Eu deixo um pouco de mim no outro, o outro deixa um pouco em mim, e é assim que a gente vai se formando numa pessoa. Então, aí, a mentoria alto alcance, o que eu proponho, né? Você vai receber um acesso para poder entrar em alguns conteúdos que eu vou disponibilizar numa plataforma, com algumas atividades também. Além disso, vão ter essas orientações práticas nesses encontros com as pessoas que estão participando, ou em grupos menores ainda, ou às vezes até individualmente, quando a gente sentir que é necessário. Vamos usar algumas estratégias que já foram comprovadas de como criar um conteúdo, lançar um conteúdo e promover os seus cursos online para um público-alvo interessado, que no marketing a gente chama isso de persona. Para que persona eu estou vendendo? Quem é essa pessoa que eu quero vender o meu produto? Não é uma, né? Então você vai pensar numa característica, isso tem todo um trabalho para a gente fazer. Dar um suporte por esse período em que for funcionar a mentoria,
durante esses encontros semanais, em alguns momentos até quinzenais e semanais. Ter um plano de ação que tenha a assessoria para ajudar a organizar, e essa é uma oportunidade que eu acho que você não devia perder, porque eu não sei quando que eu vou fazer uma outra mentoria em grupo, porque a mentoria individual, muitas pessoas querem, mas eu acho muito rica a mentoria que é em grupo, porque eu posso aprender muita coisa, além do que ela consegue ser um pouco mais barata, né? Porque aí você vai ter um grupo em que você vai trabalhar. Então eu tenho essa oferta para você. E aí, ó, estou aprendendo também que a gente pode vender o nosso produto, né? A nossa mentoria, com isso que eu estou oferecendo, e nós vamos também ter bônus, e-book. Tem um e-book que já está preparado, que vai falar sobre o professor Ouro, que já está pronto para eu vou dar esse e-book de bônus, com várias orientações do que pode te ajudar na hora que você for montar o seu produto para você vender. Então aí eu vou fazer uma oferta para você do meu produto. Essa mentoria, como ela é em grupo, eu vou conseguir fazer um preço bem legal, principalmente para esse grupo que está agora aqui assistindo ou nos próximos dias, porque eu vou abrir o carrinho de venda hoje e mais uns dias na semana que vem, porque uma mentoria não tem muitas pessoas, então é importante você ficar atento para não perder essa chance, né? Então a mentoria ela é o valor de R$ 3.690, podendo ser paga em 10 parcelas. Mas, além disso, eu fiz um desconto muito legal para quem puder pagar à vista, que no caso, R$ 3.000. Aí, ó, estou fazendo um desconto de R$ 690. E também tem uma outra forma de pagamento, que em 3 vezes de R$ 1.110, também já diminuindo R$ 300. E é um produto que vai ficar à venda. Eu vou abrir o carrinho, então, para quem tiver interessado, precisa preencher o formulário, que já está aí abaixo do vídeo, porque através desse formulário é que eu vou ver se a pessoa realmente está interessada. E aí eu vou marcar uma sessão estratégica para conversar com essa pessoa diretamente, para esclarecer as dúvidas, para saber realmente como que porque aí a gente faz uma seleção para a participação desse grupo, porque aí tem um grupo que está, esse grupo que eu estou fazendo agora. Então, ó, uma caixinha de presente que eu estou oferecendo para vocês. Eu vou colocar isso também no grupo também do WhatsApp, que eu vou colocar para vocês. Para você então se inscrever, você preenche esse link que está aí, que é um formulário com algumas perguntinhas muito simples. Já teve gente que já preencheu, que já mandou para mim, que eu vou entrar em contato. Estava esperando a live de hoje, porque às vezes a pessoa quer até fazer um outro, ou preencher, ou colocar outras dúvidas. E aqueles que já preencheram até, a dúvida maior é em relação ao método. E eu não sei se, pelo que alguém falou aqui, se conseguiu entender como vai funcionar essa metodologia, tá? Algumas dúvidas de alguns que preencheram. Mas vai ter que ter um momento em que a gente vai conversar pessoalmente. Ou eu, ou alguém da minha equipe vai conversar com vocês, para a gente poder montar esse grupo específico. Esse grupo que tem essa oferta bem legal. É uma oferta bem especial, então, tá? 3.690 em 10 parcelinhas. Ó, beleza, vai ser feita pelo cartão, depois a gente vai resolvendo aos poucos, que então, no caso, são 10 parcelas, para quem sabe matemática, né?
10 parcelas de R$ 369, ou pagamento à vista de 3 mil, ou então ainda 3 de 1.110, com desconto também. Então, olha, se você quer realmente participar e quer ter uma vaga, e fazer parte desse grupo aqui comigo para ajudar você, se você está aqui assistindo ao vivo, você já pode preencher e já enviar, porque aí vai direto para o Drive para a gente poder ir acompanhando. E se você vai assistir depois também, eu gostaria de pedir para que a gente, a partir das conversas que a gente for tendo e fazendo já essa seleção do grupo, a gente já possa marcar esse início desse trabalho, que são encontros que vão demorar de 1h30 a 2, uma vez por semana, em determinados momentos de 15 em 15 dias, e vai ser passado o cronograma para vocês direitinho, tá? Eu espero que vocês tenham atendido, eu espero que vocês, quem puder, fala também para quem não estava aqui, para poder assistir, que eu vou ver com a equipe aqui para deixar disponível para quem quiser ver. E se tiver alguma dúvida, coloca aí ainda que vou deixar agora pouquinhos minutos, porque já está passando do tempo, né? Eu até tirei o relógio hoje, gente. Aqui são 9h16, 1h e pouca, né? Não começamos às 8? Eu já estava até achando que eu tinha gastado mais tempo ainda. Começamos 8h10, estamos com 1h. Alguma pergunta a mais, pessoal? Tá todo mundo quietinho aí? Tem mais alguma pergunta que eu possa esclarecer para vocês? E depois, para as pessoas que quiserem participar, a gente vai mandar o link que tem uma página de venda, onde você vai fazer a venda diretamente na plataforma onde eu vou colocar, que é a plataforma Hotmart, que é sensacional, que dá muitas opções e é séria, uma plataforma séria, uma plataforma já muito boa e que eu vou ajudar a quem puder. Tem alguma dúvida aí? Manda para cá, para a gente responder. Senão a gente vai encerrando essa live de hoje. Agradecendo imensamente aquelas pessoas que ficaram aqui e também agradecer as outras pessoas que vão assistir depois, que aí pode entrar em contato com a gente. Minha equipe aqui está pedindo para você deixar o like, né? Se inscrever no canal, deixa o like, se inscreva, para poder a gente ir seguindo aqui. Esse canal que eu estou usando é o canal do Programa Par, mas é tudo junto e misturado. É a Cláudia Castro que está aí fazendo esse trabalho junto. Sou eu aqui querendo fazer um trabalho para ajudar você. Olha, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer imensamente e colocar à disposição. Vocês podem entrar no grupo do WhatsApp, que também está na descrição da bio, e preencher o formulário para a gente poder trabalhar junto. Muito, muito obrigada, que eu não quero mais tomar o tempo de vocês. E eu espero que eu tenha atendido, porque não teve muita pergunta, ou entenderam ou não entenderam nada. Mas eu quero crer que vocês entenderam, tá? E que a gente pode ajudar depois no momento. Fiquem com Deus. Olha, se souber de alguém que tem um conteúdo maravilhoso, eu estou vendo gente aqui que conhece professoras, tem conteúdos maravilhosos, que tem aulas maravilhosas. E aí eu quero dar uma última, vamos dizer, informação, uma última que é importante. Às vezes a pessoa vai pensar assim, me dá muito trabalho. Se você já tiver o seu planejamento, você vai gravar essas aulas. Num primeiro momento realmente dá trabalho, um pequeno trabalho, né? Mas depois isso vai ficar gravado e as pessoas vão comprando isso aí. E aí como que você pode ganhar mais? Quando você está na escola ou você está em algum lugar, você, por exemplo, você vai até ensinar alguém a fazer um bolo.
essa pessoa não pode ser eu, né? Mas vai ensinar a fazer um bolo, vai fazer uma carne maravilhosa. Tem gente aqui no grupo que eu sei fazer, que está aqui. Aí você vai ensinar aquilo. Você pode ensinar para 3 pessoas, as pessoas pagarem para você ensinar. Agora, se você colocar na internet e colocar lá legal, você vai montar um curso e as pessoas vão comprando. Então, quantas pessoas forem comprando e aquilo está gravado lá. Então, dá um primeiro momento, é um pouco mais difícil para montar, mas com a nossa ajuda, com a ajuda da mentoria, da equipe da mentoria Alto Alcance, vocês vão alcançar muitas e muitas pessoas, se Deus quiser e a vontade for junto, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus, obrigada a minha equipe que está aqui, obrigada a vocês, até breve, meus amores. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tô despedindo aqui ainda, né? Porque eu tô vendo gente ainda que tá lá. Ai, que bom. Tô vendo professor aqui, sabe? Que tem tanta coisa para ensinar. Tem um trabalho para fazer maravilhoso. Olha, tem muita gente que tem coisa boa aí. E outras pessoas também que eu não conheço. Algumas pessoas mandaram para mim no direct que estavam com dificuldade hoje. Inclusive, tem várias pessoas hoje fazendo live nesse horário. E algumas pessoas estão lá na outra live. Mas o grupo realmente de mentoria é um grupo menor mesmo, né? Então, porque não é curso. Então, eu agradeço. Olha, se eu ficar aqui, eu vou continuar falando. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.